Hello, hello. Welcome to one more special class, one more secret class. This secret class, we will have a special subject. This special subject is the most used verb in English. It's the most important verb in English. So please pay a lot of attention because now that you already know the personal pronouns, we have to know the use of the personal pronouns with the verb to be. Okay? So remember, verb to be. When we use verb to be, when we talk about uh, be present, when we talk about do something, or be at a place. So when we talk about professions, when we talk about time, when we talk about things you do frequently. Actual things that are actual. So, mm, for example, now we have I am. Let me change here. Verb to be, we have structures in affirmative, we have negative, and we have interrogative. In English, we used to say that the verb to be, it's a very, very strong verb. Why verb to be is a strong verb? Because it doesn't need any help. So, in affirmative sentence, we will have a subject, okay? We will have to be, and we have complement. Dot. Negative, we use the subject, we have the verb to be, we have the word not, and the complement. And when we have an interrogative sentence, I change the order. So the verb to be comes to the beginning of the sentence. After this, we have the subject. And after the subject, we have the complement. Okay? Let me try something here. For example, let's do an affirmative sentence. João is a doctor. João is a doctor. What is the negative form of this sentence? So we have here, João is the subject, is the verb, or in this case the verb to be, and a doctor is the complement of the sentence. Is the complement. What do we do in negative? We put the word not. So João is not a doctor. So we have the subject is João, we have the verb is, the word not, and the complement. To do an interrogative sentence to make a question,
This is different because this is a yes or no question. We used to say it's an indirect question. So we change here the order. Verb to be is, we put the subject, João, and we use the complement. A doctor and question mark. Okay? Is the verb, João, the subject, a doctor, the complement. We don't have to change the things on this from the sentence. We just change the order. And the verb to be is always there, doing its paper, doing what it have to do. Ok? Antes de passar para frente, deixa eu ser bem rápido aqui com a explicação. Tá meio apagado, mas eu acredito que vai dar para vocês lerem, interpretar e ver direitinho. Então, o verbo to be. Verbo to be é o verbo mais forte do inglês. Ele é o verbo mais importante, é uma coisa que a gente realmente tem que saber. Né? Apesar de muita gente não aprender na escola, é por causa do método. Não compreendeu como é que ele funciona, então precisa de fazer esses ajustes. O verbo to be eu vou usar sempre que eu falar de presença, que eu falar de fazer alguma coisa. Como todo mundo sabe, é o ser e estar. É o nosso ser e estar. Eles estão aqui acoplados. Então, sempre que eu falar de alguma coisa que eu sou, falando de profissão, de coisas que eu faço com frequência, de coisas habituais, eu vou usar o verbo to be. Então, ou muitas outras situações que a gente vai ver depois, pausadamente, com os exemplos, através dos exemplos, como que a gente usa o verbo to be para muita coisa. Então, se eu falar de estar presente, de fazer alguma coisa, ou de estar em algum lugar, ou de estar de alguma maneira, ou estar sentindo algo, eu vou usar o verbo to be. Tá? Então, vou falar de tempo, eu vou falar de coisas que eu faço frequentemente, eu vou falar de hábitos, eu vou usar o verbo to be. Não para os hábitos, para falar para as coisas que eu faço habitualmente. Tá? O verbo to be tem uma estrutura muito simples. Ele vai ter 3 formas verbais. Eu vou usar o verbo to be em sentenças afirmativas, em sentenças negativas e em sentenças interrogativas. A estrutura é sempre a mesma. Para afirmativa, para negativa e para interrogativa. Todas elas têm 3 partes. Quais são essas 3 partes? O sujeito da frase, o verbo da frase e o complemento da frase. No nosso caso, o sujeito vai variar, o verbo vai ser sempre o verbo to be, em uma das suas formas, que daqui a pouco eu vou falar, e o complemento. Então, nas frases afirmativas, como é que elas são construídas? Elas são construídas um sujeito que vai fazer a ação, o verbo to be, que vai indicar qual ação que o sujeito está fazendo, e o complemento, que é o que vai dar a finalização, a complementação do que foi feito. Para as frases negativas, a estrutura é a mesma, com a diferença de que eu vou acrescentar a palavra not logo depois do verbo to be. Tá? E para as interrogativas, eu vou inverter a ordem da sentença. O verbo to be passa para o primeiro termo, o sujeito fica como segundo e o complemento vem em seguida. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Usei o mesmo exemplo em 3 formas diferentes, nos 3 modelos diferentes. Então, na afirmativa, João is a doctor. João é um doutor, ok? João é um médico. Então, eu tenho sujeito, João, o verbo é, que é o verbo to be, e a doctor é o complemento da frase. Quando eu ponho essa frase na negativa, como é que fica? João is not a doctor. João não é, né, no caso aqui da inversão da linguagem da tradução, é não um doutor. João não é um doutor, não é um médico. Tá? Então, eu peguei uma afirmativa e eu passei ela para a negativa. Tá? E se eu quiser fazer uma pergunta, vai ser uma pergunta indireta. Por que é uma pergunta indireta? Porque obrigatoriamente a resposta vai ser sim ou não. Se eu pergunto, João é um doutor? O que você pode responder? Nada além de sim ou não. Sim, o João é o doutor? Não, o João não é um doutor. João é um médico? Não. O João é um médico ou o João não é um médico. Se eu quisesse perguntar outra coisa, se eu quisesse perguntar, por exemplo, a profissão do João, eu ia usar uma pergunta direta. Pergunta direta exige uma WH question, uma palavra específica. Então, por exemplo, eu podia perguntar What does João do? Ok?
Aí seria uma pergunta sobre a profissão do João que eu responderia. Oh, João is a doctor. Aí sim eu teria uma resposta direta. Tudo bem? Uma pausa aqui para respirar e a gente continua. And now it's time to use the verb to be, of course. So, verb to be. I will use together with the personal pronouns, as I said. So, I am, the form of the verb to be. You are. Remember, are we use in singular and in plural. He, she, or it, singular third person. So we have first person, second person, third person. He, she, it. To all three, we use is. So I am, you are, he, she, it, is. We, plural, first person. We, you, second, plural person. And they, third, plural person. We, you, and they, we use are. So remember, are we use to singular and plural. What will change? The context. Okay? So for example, I am a teacher. Okay? You are a student. He, she, he is, let me separate here, is. He is a boy, obvious. She is a girl. It is a dog. He is a dog. We, you, and they. Oh God. We are. You are. They are. We are at school. You are at home. They are in the club, for example. Okay? So we have these examples. I am a teacher. You are a student. He is a boy. She is a girl. It is a dog. We are at school. You are at home. They are in the club. I could change this sentence to negative. How can I change this to the negative? I am not a teacher. You are not a student. He is not a boy. She is not a girl. It is not a dog. We are at school. You are at home. They are in the club. Remember, when we have you, we have singular and plural. So you have to check the context. Okay? For example, in this example here, the context, it doesn't appear. It's not here. You are at home. I can be talking to you, one person, or I can talk to you, more than one person. Okay? And interrogative, what do I do in the interrogative? I change the order. Am I a teacher? Are you a student? Is he a boy? Is she a girl? Is it a dog? Are we at school? Are you at home? Are they in the club? So we have these things to do, okay? Now, talking in Portuguese, only to fix it, is something like this. Então, o verbo to be, quando nós passamos para a prática, nós continuamos tendo primeira, segunda e terceira pessoa
primeira, segunda e terceira pessoa no singular, primeira, segunda e terceira pessoa no plural. Singular, nós temos aquelas que nós vimos na aula passada. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, aqui para ficar claro. Sempre na primeira pessoa, I am. I am a teacher. Um exemplo. Segunda pessoa, are. Tanto no singular quanto no plural. Como é que eu vou saber qual que é qual? Eu vou usar o contexto da sentença, tá? Eu vou usar o resto do contexto. No exemplo passado que eu dei quando eu estava falando, eu dei um exemplo. You are a student. You are at home. So, you are a student. I poderia ter usado. You are students. Aí eu teria que tirar o a, porque sempre que aparecer o artigo a ou o artigo an, são artigos definidos, eu vou estar falando que é uma unidade, ok? Quando eu uso the, o the pode ser um ou mais. Um ou mais. Eu posso usar o the falando de uma coisa só, eu posso usar o the falando de várias coisas, ok? Então, nós temos na sequência o he, o she e o it, que vão ser a terceira pessoa, que vão ser ele, ela para animal ou coisa. Eles vão estar sempre acompanhados do verbo to be na forma is. He is, she is, it is. Também temos a forma contrata, que é a forma contraída que a gente usa para poder falar mais. Então, ó, he is a boy, she is a girl, it is a dog. Animal ou coisa, eu vou usar o it. Isso no singular. É uma pessoa. Vocês vão ver que na maioria das vezes ó, o artigo está acompanhando. Tá? O plural, nós temos we, o nosso nós, o you, que seria o vocês, e ou vós, né? Para quem gosta da norma culta da palavra, o nós. E o they seria o eles, corresponde ao eles. Então, tanto we, you and they, nós usamos a forma are do verbo to be. Então, para todos, nós temos o are. Na dúvida, cheque o contexto da frase. Leia a frase toda. O verbo to be vai ter as nuances de troca. Se eu for passar para a negativa, é só acrescentar o not depois do verbo. Independente de qual conjugação que estiver, na primeira, na segunda ou na terceira pessoa, é só acrescentar o not depois do verbo. Quando eu for fazer perguntas indiretas, perguntas que vão ser respondidas com yes or no, eu vou inverter a ordem da frase. Então, se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou colocar am I a teacher? Ok? Podia usar are you a student? Is he a boy? Is she a girl? Is it a dog? Are we at school? Are you at home? Are they in the club? Então, these are. Essas são as situações, algumas situações de uma forma básica de utilizar o verbo to be. Depois eu vou estar falando de situações, vamos ter bastante exemplos, vamos ter bastante prática para a gente ficar bem afinado nessa questão dos pronomes pessoais e do verbo to be, as aulas 3 e 4, respectivamente. Um abraço para vocês, bons estudos!